que é assim mesmo agora? 4, Olá, 7h34. boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, sábado à tarde, para o nosso estudo do livro dos médiuns. Estamos abrindo um pouquinho antes para que nós possamos esperar a chegada de cada acompanhante, né, cada participante do nosso curso. Seja bem-vindo, John, Dona Valéria, que se encontra aqui. Nós já vamos terminar na tarde de hoje, provavelmente, a primeira parte do livro dos médiuns. Compartilhado. Já foi compartilhado o nosso link, está disponível para que todos acessem e a gente pode, para quem vai assistir ao vivo, receber algum comentário. Hoje o John vai gerenciar as perguntas ali, nós conseguimos construir, e também quem vai assistir a posterior, nós estamos concluindo então essa etapa 1, o quarto capítulo. Nós vamos começar hoje no item 50, Teoria da Alma Material. Vou resgatar. Oi, João, boa tarde. Vamos estudar, vamos fechar a primeira parte. Então, o que nós estudamos assim nessa parte agora, nesse capítulo, esse quarto capítulo que nós estamos fechando? Que essa parte do livro dos médiuns, ela é uma apologia ao espiritismo, certo? O primeiro capítulo tratou de espíritos, bem-vindo, Kaique. O segundo capítulo tratou sobre o maravilhoso, o sobrenatural. O terceiro capítulo tratou sobre os métodos, né? O objetivo, as regras e normas da promoção da doutrina espírita. E agora, no quarto capítulo, nós estamos estudando as teorias. E ele fechou de uma forma de sistemas. São as interpretações que foram dados lugar aos fenômenos espíritas. Nesse nós temos os sistemas de negação, daqueles que negaram, aqueles que materialistas, aí os sistemas reflexos, que fala sobre a reflexão, né, que aquilo que as manifestações espíritas eram reflexos das ações humanas encarnadas, e o sistema da alma coletiva, que foi o que a gente estudou na aula passada, certo? Não, na aula retrasada. Daí nós estudamos ainda as teorias, a teoria otimista, a teoria uniespírito, isso, teoria otimista no item 47, teoria de um espírito só, seria 48, a 49, que é um grupo de espíritos se manifestantes. E hoje nós vamos estudar a teoria da alma material. Rayane, Elizabeth, Passon, Franklin, bem-vindos à nossa aula. Então, antes de começarmos a nossa aula, já estamos inaugurando o horário marcado, o horário que a gente acordou, já são 16h32. Eu vou fazer a leitura pequena do Evangelho para que a gente possa acomodar nossos corações, pedindo à espiritualidade que nos ilumine, que nós possamos ter no dia de hoje as melhores informações, que nós possamos receber as intuições de aprendizado, para que isso nos fortaleça e nos permita compreender o que é mediunidade. Toda essa proposta é compreender isso que é tão falado, todas as pessoas comentam sobre isso, mas fica às vezes aquele vazio.
Então, a proposta desse estudo é entender, através do próprio Kardec, da sua codificação, que ele nos deixou de uma forma tão maravilhosa essa doutrina, como nós vamos tratar e como conviver com a mediunidade. Agradecendo a participação de todos aqui, eu vou fazer a leitura do Evangelho de hoje para nossa aula. E caiu para nós no capítulo 17, os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido e bem vivenciado leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. Então, a reflexão posta tem tudo a ver com nosso estudo de hoje, né? Estamos estudando a mediunidade, estamos estudando a doutrina e o Evangelho do Cristo vem nos alertar sobre a nossa conduta, como devemos ser bons espíritas. Bom, a metodologia que nós usamos, né, é uma leitura e comentário em cima desse material tão rico. É importante lembrar que a edição que nós usamos é essa. Por que eu falo dessa edição? Eu falo em razão da linguagem. Quando nós mudamos de livro, nós temos algumas diferenças de estrutura gramatical, mas é a mesma coisa, certo? É simplesmente uma leitura, um arranjo das frases de alguma forma diferente. Bom, o que é a teoria da alma material? Ela nos diz que trata-se apenas de uma opinião específica sobre a natureza íntima da alma. Segundo essa opinião, a alma e o espírito não seriam duas coisas distintas, ou melhor dizendo, o perispírito não seria outra coisa senão a própria alma, depurando-se gradualmente por meio das diversas transmigrações, como o álcool se depura por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito como o envoltório fluídico da alma ou do espírito. Ele nos traz aqui exatamente a lembrança de que a alma e o espírito pode ser a mesma coisa na interpretação. E a doutrina nos alerta que enquanto estamos encarnados, o que nos liga com o plano espiritual é o envoltório, o perispírito. Inclusive é curioso saber que o perispírito, quando fazemos alguma cirurgia espírita, quando nos submetemos a um passe mediúnico, a um passe numa casa espírita, nós recebemos tratamento pelas equipes espirituais no nosso perispírito. E é essa proximidade que traz para o nosso corpo material. É nela que os médicos do plano superior, quando acometemos de uma cirurgia espírita, quando a gente marca ou uma cirurgia astral, é ali que ele é trabalhado. E quanto à alma e espírito, que é a alma e espírito, eu trouxe aqui a definição de Kardec, que alma é o espírito encarnado. Então, ou seja, espírito é a alma desencarnada. Por isso que ele dá o mesmo significado. Mas a gente costuma bater nessa tecla para entender que quando nós desencarnamos, nós somos apenas espírito. E quando estamos encarnados, nós somos alma, porque o nosso espírito se conecta com a matéria. Então, quando a gente ouve aquela criança, né, que algumas vezes eram surpreendida, ai, olha lá, uma alma penada, você vai virar uma alma penada. Eram hábitos que a religião fazia para amedrontar, já se reconhecia a presença dos espíritos, já se sabia de alguma forma, mas ele sempre foi dado para assustar as pessoas. Então, vamos lá o que diz aqui. Então, o perispírito é o nosso envoltório fluídico.
Como o perispírito é uma matéria, embora muito etérea, é a nossa conexão mais... seria como uma camada que nós temos, assim, como aura. É dito em algumas linhas espiritualistas, é considerado aura. E também é no perispírito que ficam os nossos centros de força. Vocês já ouviram falar dos chakras? Nós temos o chakra coronário, o chakra frontal, o chakra laríngeo, o chakra cardíaco, depois temos o esplênico, umbilical ou sexual e o fundamental, que são os principais. E todos eles, tanto na nossa frente quanto nas nossas costas. E eles são os campos energéticos e são tratados não só pela doutrina espírita, na verdade até muito mais pelas religiões orientais que trabalham bastante isso. As religiões orientais têm, seja os japoneses, sejam os hindus, sejam os tibetanos, sejam os indianos, trabalham muito a preocupação de manter equilibrado. Tanto é que alguns costumes têm de colocar aquele terceiro olho aqui no nosso chakra frontal. Fugiu, obrigada. Bom, então o perispírito é a parte etérea e ele é essencial para que nós, diz Kardec, para que teria uma natureza mais ou menos essencial, segundo grau da sua depuração. Seguindo no livro, no item 50, ele diz para nós: essa teoria não invalida nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois não muda em nada o destino da alma. As condições de sua felicidade continuam as mesmas, uma vez que a alma e o perispírito formam um todo sobre o nome de espírito, assim como a semente e o perisperma formam um todo sobre o nome do fruto. Questão se reduz a considerar esse todo como homogêneo em vez de formador de duas partes. O que ele quer dizer nessa assertiva aqui? Que esse detalhamento do que é o perispírito, do que é a alma, do que é a matéria, é simplesmente uma forma de conhecimento, porque o todo é que importa para nós. É igual a semente. O biólogo, ele estuda a semente, todas as partes, a gente sabe como ela é composta, mas é a semente, é o fruto. Então, quando você faz esse estudo, é realmente conhecimento. E ele segue ainda dizendo: isso não traz nenhuma consequência, conhecer essas diferenças. E não temos se ele não tivesse se deparado com pessoas que destacavam essa necessidade de tratar, ele nem teria dado essa importância. Porque não há uma separação entre as pessoas, entre as teorias, em razão de alma, não é espírito, não é espírito. É simplesmente uma forma de dar atenção, de dar resposta para quem foi questionado. É por isso, diz ele, que conclamamos todos os verdadeiros espíritas a se manter em guarda contra semelhantes sugestões de não atribuir a certos detalhes mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. Tem muitas pessoas que buscam ficar instigando, espezinhando. Quando a gente se depara com uma pessoa que desconhece a doutrina espírita e nós a propagamos, e eles sabem que a gente é espírita, eles costumam me desafiar. E por isso que Kardec nos traz tanto detalhamento, para que a gente saiba como compreender e como prosseguir nesse entendimento e e poder rebater, certo? Ele ainda faz a ressalva de que acreditamos que devemos dizer em algumas palavras em que se apoia a opinião dos que consideram a alma e o espírito em coisas distintas, a alma e o perispírito coisas distintas. Esse ponto de vista estaria fundado no ensinamento de espíritos que jamais mudaram sua posição a esse respeito.
Referimos-nos a espíritos esclarecidos. Por entre os espíritos há os que não sabem mais do que os homens, ou sabem até menos. Já a teoria contrária é uma concepção humana. Nós não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a observação nos confirmou isso. Então, o que Kardec quer dizer? Ele alertou que o detalhe que ele deu atenção foi porque nas manifestações espirituais, inclusive na construção do Livro dos Espíritos, alguns manifestantes que foram essenciais para construção do Livro dos Espíritos, eles revelaram e asseveraram isso. Ele cita na pergunta 93 e também na 257, que é o estudo da sensibilidade desses espíritos. E no fenômeno das aparições tangíveis, ou seja, nas materializações, para mostrar que quando um espírito, através de um médium que oferece ectoplasma suficiente para que aconteça a materialização, o que se materializa é o perispírito. É ele que passa a ser palpável. Mas isso para nós é algo dificílimo. Pouquíssimos ainda no mundo têm essa condição de oferecer ectoplasma para materializações espirituais. E seguindo, ele diz que quanto à natureza íntima da alma, ela nos é desconhecida. Quando se diz que é imaterial, é preciso entender no sentido relativo e não absoluto, pois a imaterialidade absoluta seria o nada. É outra coisa curiosa. Nós falamos sobre estarmos encarnados, estarmos no mundo material e que o mundo espiritual seria o mundo imaterial. Há um equívoco aí nessa fala. O equívoco se funda em usarmos a palavra como se ela fosse na literalidade. Não é um mundo imaterial onde vivem os espíritos, esse conjunto de espíritos que aqui se encontram e que nós não temos a capacidade de enxergá-los. É simplesmente uma vibração diferente da nossa. O nosso desenvolvimento não é suficiente, nós não temos conhecimento sequer para compreender, quanto mais evolução para enxergar, certo? Então, quando nós não vemos os espíritos e não os percebemos ou não temos esse contato, e que faz até nos levar um tanto à descrença, é por não termos ectoplasma, não temos a mediunidade que nós vamos aprender nesse livro, como elas acontecem, certo? Ele ainda fala disso. O que queremos dizer é que sua essência é de tal forma superior que não tem nenhuma analogia que chamamos matéria, e por isso ela é imaterial para nós. É o alerta. Muitas coisas acontecem no mundo, no plano espiritual, que não existe nem palavras assemelhadas no nosso mundo encarnado. Então, eles não conseguem, os espíritos, quando se manifestam, quando vêm nos instruir, quando vêm nos dar informação, eles não conseguem traduzir em algo que a gente possa compreender. Por isso que muitas vezes a gente não é usado uma palavra que é assemelhada, mas ela não traduz a verdade. E no item 51 diz exatamente isso. Eis a resposta dada por um espírito sobre esse assunto. O que alguns chamam de perispírito não é outra coisa senão o que os outros chamam de envoltório material fluídico. Direi para me fazer compreender de uma forma mais lógica que esse fluido é o aperfeiçoamento dos sentidos, expansão da vista e do pensamento. Refiro-me aqui aos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda estão completamente impregnados neles. Logo, trata-se de matéria, como vocês podem entender. Por isso tem que suportar a fome, o frio, etc.
Sofrimentos que não afetam os espíritos superiores, visto que os fluidos terrenos são depurados no nível do pensamento, isto é, da alma. Aqui vale também um momentinho para a gente fazer uma ilustração dos fatos. Há muitos espíritos muitos encarnados, que quando fazem a passagem, quando desencarnam, não se despreendem da matéria, não estão preparados. E às vezes nem mesmo em razão das suas atitudes chegam a ir para o umbral. Ficam no orbe, vagando. E é muito comum nas casas espíritas, nós temos aqui isso com muita frequência nas sessões doutrinárias, espíritos que chegam doido por um copo d'água, como eu fui tomar. A gente, inclusive, tem por hábito, quando acontece a incorporação, aquele momento que a gente dá condição para o espírito se manifestar, oferecer água. E alguns têm necessidade dessa água, por quê? Porque no orbe, antes de alcançar a acolhida nos hospitais, antes de ser recolhido pelos caravaneiros que recolhem, caravaneiros de Maria, as equipes socorristas, ou uma casa volitória, até se separar desse veio material, eles sentem sede, porque eles não encontram, eles vão a espíritos que, inclusive, são esses que fazem algumas trocas com algumas religiões que fazem de ir lá ficar obsediando alguém ou ficar provocando situações em troca de um cigarro, em troca de uma bebida. Não é que eles abrem, pode ver que o povo abre, não é que ele beba, mas ele sorve a energia. Ele plasma a energia para si. O John está dizendo aqui que o espírito chega a plasmar a energia daquela bebida, daquele cigarro, para si. Como, agora eu vou relatar, já que o John se manifestou, como ele tem essa mediunidade de enxergar, às vezes a gente passa em alguns lugares onde tem lixo, onde tem resto de uma festa, aquelas garrafas de bebida, e ele diz, nossa, tem tantos irmãozinhos ali tentando beber o resto das bebidas. Por quê? Porque eles bebiam isso na vida encarnada, desencarnaram. Alguns nem sabem que desencarnaram, porque eles ficam a todo tempo tentando fazer interação, até que eles conseguem perceber isso. Então, esses espíritos sofrem. E nós, voltando ao que eu estava dizendo, nós costumamos oferecer água, porque a água límpida, mesmo a nossa água não sendo tão pura como a do plano superior, a água limpa, eles conseguem se satisfazer, sentir o prazer da ingestão da água na manifestação através do médium. Certo? Voltando. A alma, então, para seu progresso, tem sempre necessidade de um agente. A alma sem esse agente não é nada para vocês, ou melhor dizendo, não pode ser concebido esse agente. O perispírito, para nós, espíritos errantes, é o agente pelo qual nos comunicamos com vocês, seja indiretamente, por meio do seu corpo ou do seu perispírito, seja diretamente com suas almas. Daí, as infinitas nuances de médiuns e de comunicações. Aqui ele está fazendo um detalhamento de como é que acontecem as manifestações através dos médiuns, seja por aproximação no nosso perispírito, que permitam fazer intuições, falar. De vez em quando a gente parece que eu ouvi alguma coisa, ou tive uma ideia diferente. No livro dos Espíritos, eu não me lembro agora a questão, que trata sobre a interferência espiritual na nossa vida. 239, acho que é 239, quando Kardec perguntou aos espíritos, perguntou se há uma interferência espiritual na vida encarnada, os espíritos responderam a ele que mais do que influência, eles são capazes de nos guiar.
E como que isso acontece? Acontece da seguinte situação. Nós estamos aqui fazendo as nossas coisas, pensando, trabalhando, de repente, eu vou pegar e vou beber essa água. Daí, de repente, vem e diz, não bebe, bebe uma cerveja. Ou, não, bebo, será que está suja, será que não? Quando começa a vir essas dúvidas, isso são interferências que a gente recebe, que a gente permite através do nosso contato espiritual. E cada vez... 459, não é 259, 459. É a 459, é uma pergunta do Livro dos Espíritos que explica sobre isso. Então, a nossa conexão espiritual, ela se dá no envoltório da matéria. Há também uma coisa interessante. Para médiuns que fazem, que permitem o transporte, que permitem fazer o momento da comunicação, normalmente os espíritos fazem uma conexão aqui, com o chakra laríngeo na parte posterior. É aonde eles conseguem fazer uma conexão e aí sim se manifestar. Quem já viu uma manifestação espiritual percebe que muitos médiuns mudam completamente, transfiguram as vozes, a postura, a conduta. Não estamos falando do charlatanismo, estamos falando de mediunidade séria, certo? Então, é usando exatamente as nuances que é permitido para o médium oferecer, dar condições para que o espírito se manifeste. Aí, nos traz ainda a resposta do espírito. Nós estamos na questão 51. Restaria abordar o perispírito do ponto de vista científico. Isto é, em relação à sua essência, que é outro assunto. Então, ele está alertando que, além desse entendimento espiritualista, tem um entendimento científico disso. E ele chama a atenção. Compreendam primeiro o aspecto moral. Restará somente a discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não conhece o bastante, mas chegaremos a isso se a ciência quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento. Ela não muda de natureza. A esse respeito, não vai mais longe, pois é um aspecto que não pode ser explicado. Pensam que eu não cogito assim como vocês? Vocês buscam descobrir o perispírito? Já nós hoje buscamos a alma. Portanto, esperem. Foi o espírito de Lamennais que se manifestou aqui. Eu não sei falar francês. Eu recebi um olhar aqui de alguém me criticando pela minha leitura. O que ele falou para nós aqui? O perispírito pode ver. A ciência. É sobre a ciência. A ciência vem procurando. Aqui nessa época ainda ela estava bastante longe, mas hoje nós sabemos que a ciência vem buscando, analisando as manifestações, tentando explicar situações, explicar curas. E vários cientistas, hoje já adeptos à doutrina dos espíritos, buscam pesquisar e mostrar a realidade de que a vida encarnada é uma bagatela, é uma etapa ínfima, que faz parte do processo de transição planetária, e que a transição planetária não é só esse marco que nós estamos vivendo. A Terra já passou por várias nuances. É só nós revermos a história. Nós já tivemos a Idade da Pedra, nós temos marcos que são apontados como de ações humanas. Mas hoje, os espíritos e a comunicação com o plano espiritual nos dá condições de entender que sempre foram intervenções superiores nesse processo todo. Nós tivemos, inclusive, várias participações de espíritos vindo de outras dimensões, de outros planetas, para ajudar. Se não, como explicar as pirâmides do Egito?
Aquela tecnologia veio e foi embora? Por que os incas, os maias? Será que foi somente a maldade espanhola que os espantou? Será que a Atlântida mesmo aconteceu e afundou e sumiu? Isso tudo são incógnitas que a doutrina vem nos explicando e mostrando no processo de transição. Há uma coletânea que inclusive John está focando, eu já li uma boa parte, que fala sobre a saga dos capelinos, ele ainda vai fazer uma série sobre isso. Essa série traz muito sobre como foi a vinda desses irmãos de outros planetas que estavam no momento que a Terra está vivendo hoje, nessa evolução, passando por essa mudança de provas e expiações por um planeta já ficando um planeta onde só o bem permanece, só o bom, nessa transição, que eles vieram para cá e trouxeram a roda, a invenção da roda, a invenção de inúmeras coisas, os plantios, tudo isso, até as nossas tecnologias de hoje. Há um médico da USP que ele pesquisa a glândula pineal, Dr. Sérgio. E ele introduziu dentro do hospital da USP o passe como um tratamento reconhecendo o poder da imposição de mãos. Nós temos ainda o passe, que nós chamamos de um passe gourmet, porque é uma técnica japonesa, que é o Reiki. O Reiki é uma técnica de imposição de mãos capaz de promover a cura. É exatamente a questão fluídica nossa que é permitido a transferência e melhora a imunidade. Eu sou reikiana, sou mestre reikiana e sei que é um processo que usa mais ampliado, mas uma pessoa que tiver disponibilidade e quiser auxiliar com transferência energética para a pessoa, pede uma conexão para os espíritos amigos e é capaz de emitir energia boa para quem precisa naquele momento. Isso já está cientificamente comprovado. Até o SUS reconhece o Reiki, isso é um reconhecimento do processo energético do perispírito atuando, é capaz de trabalhar o perispírito para melhorar o corpo físico. Seguindo aqui, para a gente não se perder, porque aí nós já estamos há mais de meia hora, vamos lá. Assim, se os espíritos que podem ser considerados avançados ainda não puderam sondar a natureza da alma, como poderíamos nós fazê-lo? Logo, é perder tempo querer perscrutar o espírito, o princípio das coisas, o qual, como é dito no Livro dos Espíritos, nas questões 17 e 49, falando dos segredos de Deus. Tem coisas que nós não vamos traduzir, tem coisas que nós não seremos capazes de compreender, porque no momento que nós estamos limitados com o nosso invólucro carnal, nós não temos condições de escrever e de entender. Pretender, com o auxílio do Espiritismo, fazer isso não compete à humanidade. É desviá-lo de seu verdadeiro objetivo, é fazer como uma criança que quiser saber tanto quanto um velho. O essencial é que o homem direcione o Espiritismo para o aperfeiçoamento moral dele mesmo. Homem, o mais é apenas curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não lhe fará dar um passo adiante. O único meio de avançar é tornar-se melhor. Isso é muito curioso. Nós temos, e isso é frequente. Quando alguém descobre que a gente é espírita, já olha assim como se a gente fosse descobrir os segredos. Ainda tem essa mística. E quando ainda se depara com a informação de que o médium tem a mediunidade da visão, da escuta, da psicografia, a primeira coisa que acontece é a tentativa de adivinhação. Ah, será que eu vou isso?
Dizem que querem fazer do médium um oráculo de Delfos. Fugiu a palavra aqui. E não é esse o propósito. Ser médium é como diz Haroldo Dutra Dias. O final da doutrina, o destino é tal qual Cristo, é a cruz. Troquei Cristo com cruz aqui, mas é a crucificação. É muito difícil quando a gente se compromete com as informações trazidas pela doutrina espírita. Ela é uma doutrina maravilhosa, consoladora, mas ela nos vincula, ela nos responsabiliza. Porque quando a gente sabe da informação, a gente fica comprometido, certo? Se eu sei que é errado, eu não posso alegar ignorância. É tal qual as leis encarnadas. Não existe opção. Se eu me comprometi, se eu tomei conhecimento, eu não posso alegar ignorância. E aí eu sou cobrada. Certo? Então é isso que ele diz. E o único jeito de nós crescermos, o único jeito de nós melhorarmos é modificar a nossa conduta. E tudo aquilo que a gente sabe aqui, tudo aquilo que a gente lê dentro de um livro espírita, não venha ser focado para a matéria, para os nossos deleites encarnados. E sim, para nos formarmos pessoas melhores, transformar nossas condutas em condutas melhores. E por derradeiro nesse item, nos alerta Kardec que os espíritos que ditaram o livro que traz o seu nome, o Livro dos Espíritos, provaram sua sabedoria concentrando-se no que diz respeito aos princípios das coisas, aos limites que Deus não permite transpor, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade pelas teorias prematuras e errôneas, mais sedutoras que sólidas, as quais um dia sucumbindo diante da razão, como tantas outras oriundas dos cérebros humanos. Esses espíritos disseram apenas o que era necessário para fazer o homem compreender o futuro que espera e, com isso, encorajá-lo ao bem. Então, ele nos alerta a não tentar as adivinhações, a focar na nossa responsabilidade, a fazer a nossa transformação, certo? E aí, com essa frase, a gente termina a primeira parte do Livro dos Médiuns e, preparando para a segunda parte, eu vou fazer uma abordagem do que nós vamos encontrar nessa segunda parte. Na segunda parte dos Livros dos Médiuns, ela é composta de 32 capítulos, então ela é bem maior que essa que era de 4. E nós vamos entrar na parte mais experimental. Então nós saímos sobre as teorias dos espíritos, o que são as manifestações, e vamos realmente para um processo, um estudo da mediunidade, suas manifestações, e ele divide então em núcleo. Os fenômenos, o primeiro seria o fenômeno e a teoria deles, que são os primeiros 12 capítulos, começando a estudar a ação dos espíritos sobre a matéria até o estudo da psicografia. E essa primeira parte ela está centrada na explicação dos diversos tipos de fenômenos, especialmente aqueles físicos, porque são os de mais fácil percepção e que nos chama mais atenção, claro. E é por onde o Espiritismo começou, claro. No segundo núcleo já será mais o estudo dos médiuns, a classificação, quem são esses médiuns, qual é a forma de manifestação da mediunidade, seja a psicografia e também alguns médiuns com características mais especiais que é dado a alguns. Existe aquela
fala, e aí eu vou entrar depois, porque eu acho que não é pertinente, é melhor nós concentrarmos agora nesses dois núcleos iniciais. Existe muito aquela história de tentar entender se todo mundo é médium. Todo mundo tem, de alguma forma, a mediunidade. Só que ela vem, de acordo com o nosso contrato antes de encarnar, com alguns mais evidentes e dando mais responsabilidade, e para outros menos. E tem muita gente que tem mediunidade, desconhece e não procura estudar, e você acaba sofrendo as pampas com isso, passando dificuldades, não entende as manifestações, se acha um bicho estranho, é questionado. Não é fácil você ter mediunidade e não trabalhar com ela. E trabalhar com a mediunidade ainda tem a responsabilidade de fazer o uso na conduta retilínea. Nós não podemos usar a mediunidade para o lado das vantagens, porque certamente nós seremos cobrados. Tem um grupo de amigos espíritas que a gente fala que se nós estamos aqui, se nós hoje propagamos a doutrina espírita, certamente nós já fizemos alguns equívocos. E a Maíse Braga ainda diz assim, Maíse Braga é uma palestrante, ela diz assim, com certeza nós estivemos lá ouvindo o sermão da montanha e pouca coisa fizemos. Estivemos ao lado de Jesus e ainda, quem sabe, do lado daqueles que diziam solta Barrabás, crucifica Jesus, jogando pedra na cruz, que a gente fala tanto. Quantas coisas nós já fizemos para hoje? Se nós estamos aqui imbuídos dessa missão difícil, porque nós ainda somos questionados, nosso mundo ainda não compreende completamente, as pessoas do nosso convívio, nem todas são simpáticas à nossa postura e à nossa conduta. Claro, a gente se torna diferente. Quando a gente está responsável, a gente é diferente. Ainda é uma pena. Mas eu não posso me dar o luxo hoje de ir para uma balada pura e simplesmente para deleite. Eu sei que as energias que estão lá dentro, em que eu tenho grupos bebendo desordenadamente, tráficos de entorpecentes e todos os tipos de desvios de conduta, eu vou ficar com miasmas para mim que vão me dar problema. E olha que eu não sou médium, eu não enxergo. Os médios que enxergam, então, diz que aquilo é um polvorosa. Eu não estou abominando, cada um faz suas escolhas. Até porque a gente vem aqui para encarnar e desenvolver individualmente. Agora pode ser que a minha fala, pode ser que a minha conduta, a minha postura, os meus argumentos possam lhe encantar e lhe convencer para poder participar e rever as suas posturas. Então é essa uma das provocações. E uma outra informação, já falando sobre esse nosso histórico de encarnações, raramente nós temos na Terra espíritos de primeira encarnação. Se tem, com certeza, eles são missionários nesse momento que nós estamos vivendo. Você já imaginou o bojo de informações que nós seríamos se não tivéssemos o véu do esquecimento? Você já pensou como é que seria essas nossas... Primeiro, nós não devemos ter nascido e vivido só aqui onde nós estamos hoje. Provavelmente nós viemos da Europa, porque no livro Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, que fala da história do Brasil e o destino desse nosso território, página 50, que nós vamos abrir agora, ele nos dá dicas de que nós já fomos
europeus, e na descoberta do Brasil, nós viemos encarnar, depois de fazer todas as nossas etapas lá, vim encarnar aqui, para aqui. Nós não vamos ser uma América. A primeira vez que eu ouvi sobre falar Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, eu disse, pronto, nós vamos nos tornar uma grande nação. Era aquela época, eu jovem, pensando, não vamos fazer e tal. Quiçá, é aqui que nós vamos curar nossas mazelas, as nossas dificuldades. Há aquela piada que fala que nós não temos as intempéries da natureza. E aí diz que Deus estava criando o mundo, né? E cada um lugar tinha terremoto, outro lado furacão, outro lado isso, outro lado aquilo. E aí ele diz assim, eu vou ver o povo que vai por lá. A terra é maravilhosa, um território enorme, mas como é que será esse povo? Esse povo somos nós. A oportunidade que ele nos concedeu de um território mais recente a ser ocupado por aqueles que não fizeram direito à lição. E se nós tivéssemos todas essas nossas encarnações acumuladas, como seria a nossa cabeça hoje? De que forma nós estaríamos vivendo? Estaríamos doidos. Então, essa mudança, essa necessidade que nós temos de fazer esse apagar, é para poder viver melhor. É para poder estar nesse caminhada e quando a gente recebe a informação, né, passa a viver a doutrina espírita como parte da nossa conduta de vida, nos responsabilizamos por ser, não só na casa espírita, mas em todos os passos da nossa vida, espíritas. Sabendo que cada ação tem uma reação, cada escolha tem uma consequência, cada plantio, uma colheita obrigatória. A frutificação vai acontecer, seja do trigo ou do joio. Hoje a gente falou sobre isso na conversa com o Bom Chiquinho de manhã, no Insta do Bom Chiquinho, na live que a gente fez sobre a parábola do joio e do trigo, e foi exatamente, e é sempre essa conversa. Essa é a tradução mais figurada, mais recente, de que as consequências nossas são resultados, são colheitas de resultados de plantios anteriores. Não dá, por mais que a semente seja parecida, se a gente plantar um pimentãozinho doce, é bem parecido com o da pimenta malagueta. Nem falo do morango, querer plantar pimenta e colher morango. Impossível. Então, esse é o alerta. Bom, então vamos lá. Temos tempo ainda, temos 10 minutos, né? Vamos iniciar com o capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Médiuns. E esse capítulo vai falar já efetivamente da ação dos espíritos sobre a matéria. Nós abandonamos, então, terminamos o processo de análise sobre a existência dos espíritos e suas manifestações, e agora como eles agem, como o plano espiritual faz o contato com a matéria. E o item 52, vamos olhar a garganta aqui. Kardec nos diz assim, que tendo sido descartada a opinião materialista, condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos, tudo se resume a saber se a alma, após a morte, pode manifestar-se aos vivos. Isso sempre foi o questionamento, né? Reduzida assim a sua mais simples expressão, a questão se mostra singularmente desimpedida. Em primeiro lugar, poderíamos perguntar por que seres inteligentes que de certa forma vivem em nosso meio, embora invisíveis por sua natureza, não poderiam comprovar sua presença de uma maneira qualquer.
Aí fica aquele questionamento que muitas vezes, a pergunta que não quer calar, né? É frequente. Como a gente é abordado por pessoas que querem saber, tá, então se eu tô aqui, tem um bando de espírito, tem almas aqui em volta, e aí vem a primeira reação é medo. E é a coisa mais comum, nós já estivemos ali, por várias vezes. E Kardec diz que nem sempre eles podem se manifestar. Existe um regramento. Os planos de Deus são muito maiores. Veja, Ele criou a Terra. Esse detalhezinho é um entre tantos. O homem já explicou uma porção de coisas, mas existem inúmeras perguntas ainda que o Big Bang não explica, né? A simples razão diz que para isso nada há de absolutamente impossível, o que já é alguma coisa. Essa crença tem também a seu favor a anuência de todos os povos, pois a encontramos em toda parte e em todas as épocas. Em qualquer época, em qualquer registro do tempo, livros, até mesmo nos mais antigas manifestações, nas histórias da pré-história, há registro de informações do sobrenatural. E claro, quando a gente não conhece, se a gente tem medo, a gente conta do jeito que quer, né? Se você desconhece a informação, aquilo aparece para você, você vai contar do jeito que o teu íntimo demonstra. E seguindo, ele nos fala, ora, uma intuição não poderia ser tão generalizada nem sobreviver ao tempo sem apoiar-se sobre alguma coisa. Além do mais, ela é sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da Igreja, e foi preciso o ceticismo e o materialismo de nosso século para relegá-la às suas ideias supersticiosas, e se estamos errados, essas autoridades também estão. O que ele lembra? Ele lembra que havia épocas em que a atuação dos deuses, a atuação dos espíritos era mais presente. Nos tempos mais remotos, os pajés, aqueles que comunicavam-se com os espíritos, tinham o poder. Não se ia, algumas tribos não iam para a guerra sem fazer a pergunta ao pajé se poderiam sair. Só que, quando o poder, quando o domínio da matéria foi se aproximando e houve, principalmente, aquela conexão igreja e poder, o senhorio, fez com que muitas dessas conexões fossem tratadas de forma supersticiosa e tentado coibir. Para quê? Para que o poder se mantivesse na mão dos mesmos. Então, quando eu te digo que não pode, eu te assusto e aí eu te mantenho sob meu controle. É uma regra básica. E foi assim que se processou. Mas estas são apenas considerações morais, nos diz Kardec. Uma causa mais que todas as outras contribuiu para fortalecer a dúvida. Numa época tão positiva como a nossa, em que se deseja explicar tudo, em que se quer saber o porquê e como de cada coisa, a ignorância sobre a natureza dos espíritos e sobre os meios pelos quais eles podem se manifestar. Uma vez adquirido esse conhecimento, as manifestações nada mais têm de surpreendente e entram na ordem dos fatos naturais. É tão presente essa assertiva. Lembra que esse livro foi escrito em 1861, a sua publicação. E ele fala de algo tão presente para nós. A ignorância sobre... É tão fácil manter uma pessoa submissa a você. É mantê-la ignorante. É não lhe dar o conhecimento. E aí, então, com relação a manifestações espirituais, é mais ainda. É criar um envoltório de superstição, de medo, de fantasias, de acessórios, de adornos, de mirabolante, locais escuros que
o desconhecido nos causa medo e dá poder para aquele que conhece. Então, aqui, esse item nos alerta que, a partir do momento que nós conhecemos as manifestações, nós conhecemos um pouquinho sobre a doutrina, sobre a vida dos espíritos, a nossa vida no plano espiritual, a conexão, como é que nós estamos aqui nesse planeta que tem tantas dores ainda para passar, que tem tanta dificuldade, que caminha ainda para nossa melhoria, porque a dor nos transforma, a dor nos machuca e faz com que a gente encontre uma posição diferente, encontre uma forma de sobrepor e encontrar um outro momento de tranquilidade. Então, é exatamente isso que nos faz melhor. E essas manifestações aí passam a ser cheias, sem os misticismos, sem todo aquele cerimonial, e a gente passa a encarar como a nossa vida, o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é convívio com os espíritos. E diga como quem é, eu direi que tipo de espírito que anda com você. Se a sua conduta é uma conduta íntegra, é uma conduta que procura... A gente sempre cai. Nós somos frágeis. Não sou eu, não é você, não, todos temos as nossas mazelas. Nós estamos na Terra. Mas se a gente busca melhorar nossa postura, melhorar nossa conduta, ter consciência daquilo que nós estamos fazendo, certamente nós estaremos melhor e dos nossos lados, principalmente o nosso mentor, aquele espírito abnegado que Deus nos deu de presente para nos acompanhar. O anjo da guarda é dito em outras religiões, em outras doutrinas. Ele está sempre do nosso lado e tentando dizer, ei, preste atenção, faça assim. E a gente vai para um outro lado e às vezes a gente usa de condutas que não permite que ele chegue. Então, essas manifestações não são surpreendentes, porque elas não são para adivinhações, elas não são para situações presentes, elas são uma conexão para nos melhorar, principalmente na conduta do bem e na conduta do mundo melhor. 17h25, nós encerramos aqui no item 52, no primeiro item do capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Médiuns. E eu, agradecida estou pela participação de todos que aqui vieram, permaneceram no estudo, outros que vieram e saíram, se manifestaram, vieram com curiosidade participar. Essa semente da Casa Espírita Caminho da Nova Era está sendo plantada. Sede bem-vindo ao plantio, sede bem-vindo ao nosso caminho, para que juntos nós nos transformemos. E ele começa por esse grupo que está aqui tentando se melhorar. Fiquem com Deus. Façamos agora a nossa oração de agradecimento. Senhor, nosso Mestre Jesus, nosso irmão, mas sejam derramadas sobre todos que hoje se encontram, passando as dores da encarnação, acamados, acometidos pelo Covid ou acometido por qualquer outra doença, que o coração de cada um seja tratado, a espiritualidade amiga possa abraçar, acariciar e fazer com que a nossa semana seja uma semana que comece com luz, com energia, que nós possamos a cada dia ser um pouquinho, nem que seja bem pequenininho, melhor. Obrigada, Senhor, obrigada, Mestre Jesus, obrigada, espiritualidade amiga, por nos propiciar esse momento maravilhoso de estar aqui hoje. Tchau, gente, e até a próxima. Nos vemos amanhã no Evangelho, às 20 horas, Evangelho no Lar. Até mais. Obrigada, Gabi, Luan. É muito bom tê-los aqui. Tchau, tchau.